Olá a todos, bem-vindos a mais uma conversa do nosso canal de YouTube, associado ao nosso grupo de Facebook. E hoje temos um convidado muito especial, Rogério Ripamonte. Vamos até ao Brasil e vamos conhecer os seus aquários. Aquários espetaculares com peixes espetaculares. Vamos daí. Olá Rogério, tudo bem? Tudo jóia, Fábio? Como vai você? Tudo bem. Então, como é que estão as coisas aí no Brasil? Muito Olha, calor? muito calor. O calor aqui, bom, é uma constante, né? O Uhum. país tropical sempre está quente aqui. Até no frio é quentinho, né? Mas Aqui, está muito quente agora. em Portugal, apesar de eu estar de t-shirt, estou com o ar-condicionado ligado, está muito frio. Sim, eu imagino. Olha, Rogério, olha, começa por nos falar um pouco de ti. Quem é que tu és? Há quantos anos estás na aquariofilia? Para quem não te conhece, né? Muitas pessoas que vão ver este vídeo não sabem quem é o Rogério. Fala um pouco de ti, há quanto tempo é que já começaste? O que é que tiveste? Tens discos agora? Não tens? Tá bom? Então, vamos lá. Bom, eu sou aquariofilista, né? Desde 10 anos. 10 anos, onde comprei o meu primeiro aquário, que era de 100 litros, 120 litros. Que era com lebistes, né? Que são os guppies, né? Mas aqui a gente não tinha acesso aos guppies, eram lebistes mesmo, que é o primitivo do guppy, né? E a partir dali comecei a criar, matar peixes, né? Porque na época nós tínhamos aqueles filtros que é uma telinha no fundo, era só um perlonzinho e não tinha condicionador de água. Incrível, né? Hoje eu fico pensando como a gente fez os bichos sofrerem, né? Porque eu não usava condicionador, eu tinha não era um termostato, ele tinha um aquecedorzinho, né? E um termômetro, mas não tinha termostato e a água não era tratada, né? Então, colocávamos a água e depois em seguida o peixe. Então, mesmo assim, eu criei bastante lebiste, né? Muito lebiste. Guppy também cheguei a criar alguns, né? Quando eu consegui já comprar, mas sempre na Casa Verde, aqui em São Paulo, no Brasil, né, que é a região onde eu nasci e vivi muitos anos, o meu apelido até hoje é Peixinho. Então, você vê como eu gosto, né? Já começou há muitos anos. Isso, então me viam sempre com um saquinho de peixinho para lá e para cá. Então ficou o apelido de Peixinho. Muitas pessoas me chamam de Peixinho. Muito bom. Olha, Rogério, agora fala-nos um pouco dos teus aquários. Eu pessoalmente já conheço, não é? Já falámos várias vezes, já me mostraste as tuas coisas, mas fala-nos um pouco, o que é que tu tens neste momento? Quantos aquários tens? Que peixe é que tens? Fala um pouco disso. Vamos lá. Ó, hoje eu tenho aquários displays mesmo, né? 5 ao todo. Tenho ainda mais três quarentenas, né? De 200 litros cada, mas aquários mesmo cinco. Cinco e com predominância amazônicos, né? Eu gosto de peixes asiáticos, eu gosto de muita a fauna variada, né? E tanto que eu tenho duas aruanãs asiáticas, né? Também já tive as amazônicas, mas hoje eu só tenho duas asiáticas. Mas os meus aquários são predominantemente de peixes amazônicos. Em sua maioria discos, né? E altos em segundo lugar, que são o meu segundo grande amor, né? O primeiro é o disco. Ok. Olha, mas eu já conheço, não é? Sei a preciosidade que tu tens aí. Fala-me um pouco de cada aquário, ou seja, Ok. uh, a litragem, etc., porque o pessoal não tem noção do tamanho do aquário que tu tens aí. E qual é a litragem? Um dos aquários que tu tens. Fala-me Ah, eu vou individualmente de cada aquário que tu tens. Ok, então vamos lá. Eu vou falar do o aquário que eu chamo de principal, né? Uhum. Que é um aquário que tem a litragem de 4.000 litros. 4.000 litros somente com discos e tem os plecos, né? Que são os, aqui nós chamamos de cascudos também, né? Que eu sou apaixonado também. Então eu só tenho nesse aquário somente discos. Hoje, na sua grande maioria, esse aquário de 4.000 litros, de selvagens, mas ainda tenho híbridos, né? Porque fazem 2 anos que o selvagem cresceu no meu coração. Ele começou a ficar cada vez mais presente, e aí eu tinha a minha fauna, que eu amava, né? E aí eu fui conseguindo fazer negócio, trocar com os aquaristas, com muita dificuldade, porque no Brasil, hoje está mudando, né? Mas o disco selvagem, ele ainda ele não tem tanto valor, né? Tanto que
Nós preferimos um disco que vem de fora ao invés de um produto que tem aqui no nosso quintal, né? Podemos dizer assim, né? E é um peixe extraordinário que o mundo todo valoriza, menos no Brasil. Mas hoje está mudando, né? Graças a Deus, porque essa minha mudança de me apaixonar ainda mais pelos selvagens, né? Coincidiu com esse momento no Brasil, onde o disco selvagem está ganhando cada vez mais espaço, né? Hum, Antigamente, você ia em qualquer loja de aquário, no Brasil você vê um disco selvagem, mas sempre negligenciado. Os parâmetros da água, com certeza, todos errados. O aquário, talvez, é o mesmo SAMP que estava girando num peixe de água neutra, né? Não que seja necessariamente o pH tenha que ser ácido, né? Mas o peixe tendo muitas oscilações de pH. Então, o peixe sempre feio, escuro, sempre no canto. Agora já não, você já vê que quem vende um disco já tem um pH que está sempre estabilizado, sempre com um aquecimento na água, de manter pelo menos, né? sim, Eu, particularmente, eu mantenho 27, 28 graus, que eu acredito ser o indicado, né? Então, hoje esse peixe está sendo muito mais valorizado, o selvagem. Então, eu sempre tive híbridos, sempre discos apenas, e depois, agora, eu tenho, em sua maioria, 90% desse aquário de 4.000 litros com selvagens, né? Mas os híbridos que ficaram, alguns que eu tinha um carinho, que desovaram aqui, que eu não cheguei a tirar o filhote, porque sim. que eu estava vendo uma entrevista com o Dani, né? Que ele falou que o aquário é como um quadro para ele, né? E para mim também, né? Eu acho muito bacana tirar filhotes e tudo, mas eu gosto de ver a fauna, né? O aquário quando tá bonito, tá estabilizado, o peixe ele agradece você, né? Com o bem-estar, apesar de todas as dificuldades que o disco tem, né? Eu falo isso porque é um peixe de cardume, né? Então ele tem muito problema de dominância dentro do mesmo aquário, né? Então é isso. O 4.000 litros, então, é isso. Discos selvagens e plecos. Ok, Agora, para o segundo, né? É um aquário também só com discos selvagens e Altons. Esses são os dois que eu mais gosto. E só que com os peixes heads, né? Que é assim, digamos assim, todas as opções que tem de selvagem, né? Tem muitos, tem Ica, tem o Brown, né? Eu gosto dos Reds e principalmente os que sejam de preferência full red, né? Que seja bem limpo, sólido. Sólido, não acho feio, né? O semi-royal e os royais. Mas eu gosto dos Reds sólidos, né? Aí eu sou apaixonado. E esse aquário de 2.000 litros, uhum, basicamente só com esses Reds sólidos, né? ok. 2.000 litros. Esse com 2.000 litros, na verdade dá 2.100 aproximadamente, mas Ok, aí eu gravo 2.000. ok, Aí depois eu tenho dois aquários que os dois dão 1.000 e pouco, considerando também o SUP, né? Então, mais dois aquários de 2.000 litros com Altons, aí eu não tenho discos. ok. Um que cara, é minha paixão, todo dia eu chego de manhãzinha, eu amo ficar olhando aquele aquário, que para mim é uma terapia, né? Se eu estou com algum problema, eu vou lá, olho aqueles peixes para mim. Bom, nós que somos robistas sabemos disso, né? É uma terapia, né? Os nossos aquários. E é um aquário com predominância de Altons, né? Só que ele é comunitário, com muitos cascudos, né? Plecos. Tem o Dânios, temos Barbos, alguns tetras, mas os Altons matrizes que são lindos, lindos de morrer. E do lado, não menos bonito, um aquário só com Altons. Que aí eu tenho, são juvenis, né? Que é um aquário que eu fiz um pouquinho mais alto. Como eu já fiz ele especificamente para os altos, então eu já fiz ele com 90 de altura. Então é um aquário que eu vejo que até que o peixe fica melhor, né? Eu quero que eles fiquem adultos ali, cresçam, fiquem maiores. Então, esse quarto aquário grande, somente com altos. Ok. Agora vamos para o quinto. O quinto é um plantado, que eu também sou. Assim, eu gosto muito, talvez, eu acho que toda pessoa que gosta de disco gosta do desafio que esse peixe nos traz, né? Sim, Porque é um peixe que você pode ter um aquário com todos os parâmetros em dia, fazer as TPAs com frequência, alimentar
3 vezes ao dia, né, com pequena quantidade, sifonar. Mas se você tiver um peixe que seja dominante, ele vai fazer com que um peixe com um aquário perfeito, com um aquário ciclado, com todos os parâmetros em dia, esse peixe pode escurecer e ir para o canto, porque é um peixe, diz que tem muito essa questão de ter territorialismo, né? Então, É o ciclídeo. é o ciclídeo, então ele é É. complicado. Se o peixe ele é menos, ele não é agressivo, né? Se ele não tem enfrentamento, ele vai para o canto, aí começa a comer menos e aí já abre a porta para patógenos, né? Uhum. Então, eu acho que o disco traz esse desafio para nós, né? Sim. Peixe, só que apesar de tudo, quando a gente acha que tem um controle, de fato não temos, né? Então, porque Mas se eu percebi bem, tu nesse plantado não tens discos. não, Ok. não porque o aquário plantado você não consegue, como eu tenho aquários grandes, né? Por isso Sim. que eu tenho três quarentenas de 200 litros. Pelos aquários são grandes, eu faço muito mesmo a quarentena assim que a gente chama de passiva, observação. Quando Ok. eu percebo que um peixe está no canto, não está subindo para comer, e está começando a escurecer, perder aquela vivacidade nas cores, Sim. eu já saco ele, já coloco nessa quarentena que eu chamo de passiva. Aí eu vou colocar ele, coloco de 2 isso só por 10 dias, eu coloco até 6 gramas de sal grosso por litro, isso pelo período apenas de 10 dias, né? Mas se o peixe não está escuro nem nada, eu trato ele somente com 2 gramas de sal por litro, nesse aquário de 200 litros, e esse peixe se recupera, sem medicar nada, apenas para fazer aquela troca osmótica, né? O sal Sim. ajuda O muito, sal. não o Sim. mineral, né? Mas eu trato hoje parasitas externos, né? Em grande, não como tratamento, mas como um paliativo. Ok. Eu coloco 6 gramas de sal por 10 dias. Esse Ok. peixe volta a ficar vistoso, vivo, recupera a confiança e eu coloco ele de volta no display e ele volta a ficar bem. Muitas vezes acontece isso. Então, talvez apenas o peixe, em determinado momento, ficou de canto, eu já saco ele, coloco nessa quarentena que é a passiva, né? Sem medicar, somente com o sal, dependendo do estado do peixe, vai de 2 gramas litro a 6 gramas litro. Ok. Rogério, fala-me um pouco da filtragem desses aquários. Tens aquários bastante grandes e aquários de vários tipos. Qual é a filtragem que utilizas nesses aquários? Olha, eu já tive aquários com canister, né? Mas hoje todos os meus aquários, todos eles estão rodando tudo com SUP. Todos, sem exceção. Ok. E que matéria filtrante é que utilizas nesses aquários? Olha, todos eles eu tenho Ciporac da Cera, né? Porque pela experiência, pela vivência que eu tive com outros produtos, você investe mais recursos, né? Claro que a Cera Ciporac é um produto de ponta, mas vale a pena a longo prazo, compensa. Então, todos os meus aquários rodam com a Cera Ciporax. E tudo com SAMPs. Só por curiosidade, qual é o tamanho da SAMP do aquário de 4.000 litros? Como o aquário eu tive que fazer uma estrutura muito reforçada, Uhum. ele ali embaixo são 2 SUPs de 650 litros cada. Cada. Muito E bom. aí o comprimento deles é 1,20 m e 1,15 m de profundidade. São gigantes. São enormes mesmo. Olha, Rogério, tu já falaste assim um pouco por alto, mas gostaria de saber dessas espécies todas que existem de discos, qual, penso que o teu peixe favorito seja o disco, né? Enfim, Apesar de gostares muito de altuns também, mas dos discos todos, qual é que é o teu favorito? os meus favoritos, né, sempre foram, na verdade, os headcovers. Ok, Parecia até que eu já estava fazendo um esquenta, né, para migrar para os selvagens, né? Sempre ok, gostei muito dos headcovers. ok, Mas, falando dos selvagens, eu gosto dos red sólidos, né? Então, peixe que seja vermelho e sem nenhuma estria. Então, peixe que eu gosto são assim. Os royais são lindos, os semi-royais também, mas
a minha paixão mesmo são pelos sólidos, os red sólidos. Eu pessoalmente também é o meu peixe favorito, é o Red Sólido, é muito bonito mesmo. É, Lindo, né? sem dúvida. Olha, falaste assim muito por alto que já tiveste um aquário com discos de cativeiro, né? Os que a gente chama híbridos. Como é que foi a tua Isso. experiência com os híbridos? Olha, assim, então, na verdade, por muitos anos, hoje eu tenho, acho que eu já estou há uns 15 anos, né? Com aquários de discos, eu digo assim, conhecendo, já sabendo lidar com GH, com KH, com temperatura, com pH, né? Então, assim, já todo esse tempo conhecendo já, assim, bem profundo mesmo, os parâmetros de um aquário de discos. Então, sempre fui apaixonado, ainda sou apaixonado, pelos híbridos, né? E migrei, como assim, aconteceu de eu comprar um selvagem, né? Que ele ficou, assim, até outra característica muito curiosa dos selvagens, eu comprei um disco que ele era lá, era um orange, sabe? Mas ele foi ficando avermelhado e se transformou num full red. Então foi uma experiência que eu vivi, que é um peixe que, quando ele ficou bem na aquário, né? Se sentiu bem, ele foi ficando escuro e ficando vermelho, e ali foi a minha paixão. Foi o trampolim para que eu entrasse de vez no mundo dos selvagens, né? Mas o meu aquário sempre foi com discos híbridos e, assim, muitos europeus e asiáticos, né? E o problema Ok. todo é os patógenos, né? Que Sim, sempre. essa é a grande, assim, é o calcanhar de Aquiles, né? Do disco. Do discos, olha, porque às vezes tá um aquário tá lindo, daqui a pouco seu peixe começa a escurecer, ele vai para o canto É. e, meu Deus, e aqui no Brasil, Fábio, tem uma grande dificuldade, a gente nada, Medicamentos. Sim, medicamento, nada pode ser vendido aqui, então, sim, é assim, uma tolice isso, porque a gente busca no mercado negro, porque eu não vou sim. deixar de cuidar dos meus peixes. Eu sou um hobbyista, amo, Claro, mas eu vou continuar tendo. A única coisa é que vai dar mais trabalho para conseguir, né? Para claro. tratar. Mas é assim, os discos, a grande questão realmente é aprender a lidar com patógenos. Eu vi uma entrevista sua com o Piro, que eu não sei a pronúncia direita, Pirovac, né? O Piavarsky, sim. Então, e aí ele fala, né, que os discos dele são livres de parasitas, né? E eu achei aquilo, assim, eu falei, nossa, isso é um sonho para todo aquarista de discos, né? Um peixe que não tenha parasita, né? Será que isso é possível, né? Eu até me pergunto. Não, eu acho que é difícil. Apesar de que é assim, os peixes dele, os meus é um Piavarsky, né, vieram dele. Ah, eu acabei por ter parasitas nos discos, mas podem ter sido vindo de outros peixes que eu vi introduzir depois, não é? Sim, Que tenham trazido o parasita. Mas eu preciso pessoalmente, já falei também até com o Dr. Peço, né, aqui o nosso amigo de Hector, sim, sim. a quem mandamos um grande abraço. Ahm, e ele diz que é quase impossível um peixe ser 100% livre de parasitas. Isso não existe. É como uma pessoa ser livre de 100% de parasitas. Isso não existe. Existe sempre parasitas. Depois, o nosso sistema imunitário pode estar mais forte ou não e consegue combatê-lo e não há qualquer tipo de Sim, repercussão, não é? é verdade. Eu acho que até, na verdade, todo disco tem parasita. O Sim, desafio é manter ele sob controle, sim, em estado assim, adormecido, né? é Esse é o adormecer. segredo, né? Sim. É. Olha, Rogério, ainda não falámos de uma coisa muito importante e que é um tema que cada vez é mais importante e às vezes as pessoas não dão a importância de vida, que é a alimentação. Que alimentação é que tu dás aos teus peixes? Vamos lá. Então, eu só gosto de dar flocos. Por quê? Por experiência própria, né? Eu não posso cravar que isso é um fato, mas perdi muito peixe com bexiga natatória. E aí eu cheguei à conclusão de que os grânulos, né? Eles têm uma probabilidade maior de trazer esse probleminha da bexiga natatória. Claro que depende muito do fabricante, né? Aí eu, de tanto passar por esse grande problema, eu aboli os granulados, grânulos, né? E só alimentei em flocos. E foi o pulo do gato. Porque a partir desse momento que eu comecei a alimentar só com flocos, pode ser uma mera coincidência? Não sei. Mas a minha experiência mostrou que
Eu nunca mais tive problema com bexiga natatória. Principalmente na época dos híbridos, né? Então eu só alimento com flocos, Fábio. Ok. E qual é a marca que utilizas? A cera também. A Cera. cera. Ok. Cera. Quais A são os. cera é flocos mais macios, né? Então os altos principalmente preferem, porque a boca deles é delicadinha, embora viradinho para cima, Sim. mas é delicada, né? Então eles se dão melhor com flocos que seja não tão duro. Ok. Então tu não dás nem nada de papas, nem como vocês aí chamam patés, nada Dava, disso. para meus híbridos eu dava, eu comprava. Atualmente não, Atualmente não. só os flocos. Ok. Olha, uma das curiosidades que surge muito quando se tem vários aquários, e aquários neste caso grandes, e pessoalmente pessoas que têm pouca experiência e pensam, ai, é com um aquário tão grande, imagino qual o trabalhão que deve dar. É Mas verdade. pronto, a gente que tem não sabe que não, as coisas não funcionam assim, não é? Mas Sim. ah, fala-me um pouco como é que é a tua rotina com esses aquários. Ok. Quantas vezes trocas água por semana? Se trocas todas as semanas ou não? Porque há muita gente que selvagem que não faz TPAs, só faz TPAs uma vez por mês, ah, e com sucesso, atenção. Há pessoas que fazem todas as semanas, há pessoas que fazem 2 em 2 dias. Isto eu costumo dizer: o sucesso é como aos flocos, não é? Exato. Contigo corre bem, é o teu sucesso. Não há que Né? questionar. Por exemplo, há uma entrevista muito. Até foi a última, com o Alberto Gil, em que ele diz que prefere não dar flocos porque o floco mal cai na água, perde os nutrientes. Estás a ver? Sim, São opiniões e que nós temos que respeitar todas. Se tu contigo corre bem uma coisa, e quando falamos de TPAs, uma pessoa, eu fico um mês sem fazer TPA porque os selvagens, e normalmente em selvagens, porque os selvagens gostam de água mais madura. Se ele tem sucesso com isso, não quer dizer que a pessoa, não, mas eu faço TPAs todas as semanas e tenho uns peixes excelentes, não quer dizer que estejam errados, não é? é verdade. Então, por isso queria saber como é que é a tua rotina, quantas vezes fazes TPAs, quantas vezes alimentas por dia, mais ou menos como é que é o teu dia a dia desses aquários ou a semana, ok? Ok. Então vamos lá. Bom, olha só, eu acordo todo dia 4 horas da manhã. Por quê? Eu preciso. Tenho uma loja de imóveis, então eu tenho um negócio paralelo. Os peixes, os aquários são meu hobby, né? São a minha paixão, minha terapia. Então eu acordo às 4 horas, porque eu chego aqui na empresa, os meus aquários ficam no meu escritório, né? Então, eu tenho o prazer de poder trabalhar e ainda olhar para a minha fauna. Só que eu não posso permitir que isso atrapalhe o meu dia a dia. Então, eu chego às 6 horas da manhã na empresa, né? E fico das 6 até as 9, que é a hora que abre a loja, que eu falo que os meus aquários são a minha cachaça, né? Tem cara que precisa ir pro bar, tem cara que precisa ir sair com os amigos. Eu não tenho, olha, toda vez que eu estou cuidando dos peixes, fazendo a TPA, sifonando, eu estou realizado. Sentes-te Eu amo bem. manutenção. É. E aí eu gasto 3 horas durante todos os dias só de manutenção, porque são muitos aquários, né? Uhum. Agora, a questão do flocos é interessante. Eu também me preocupei com isso. Só que o que eu faço? Quando eu coloco flocos, eu pego assim na mão, junto uma boa quantidade, deixo assim ele aglutinar, sabe? E aí solto. Só Ok, que, olha só, eu faço alimentação de 5 a 6 vezes dia. Só que eu dou pouca quantidade. Então eu pego, fecho os dedos, eu coloco uma quantidade e solto. E deixo eles comerem, porque até aqueles peixes que são mais tímidos, que a gente até falou, têm tendências a abrir as portas para os patógenos, eles conseguem comer. Por quê? Como eu alimento várias vezes, com pouca quantidade, várias vezes no dia, aquele dominante vai estar saciado, né? Então, até para brigar, ele vai estar cansado. Então, eu percebo que os outros têm oportunidade de comer. Então, eu alimento de 5 a 6 vezes ao dia. ok. E TPAs, né? Tu fazes TPAs todos os dias, foi isso que eu percebi ou não? Todos os dias. Em Só todos os que, aquários? não, então, eu faço assim, acaba virando a TPA para cada aquário, um dia não. Ok, Eu faço 3 aquários num dia e 3 no outro. Por quê? Qual que é o segredo? A questão do disco selvagem. O disco selvagem, ele não gosta muito de mudança de parâmetro. Então, e quando a água, qual é a porcentagem que fazes? eu faço 33%. Ok, Só que aí um dos segredos que eu faço é o seguinte: eu nunca troco no aquário. Eu esvazio o SAMP, todos eles eu faço isso. Eu tiro a água do SAMP,
troco ela, dreno ela todinha, não todinha, mas fica aquela parte da cerâmica, né? Mas tiro uma parte, aí eu coloco para enche com água nova, né? No SAMP, e aí depois ligo as bombas de recalque. Ou seja, as TPAs eu nunca faço pelo aquário, eu faço pelo SAMP. Porque aí eu coloquei uma bomba de recalque, mas foi uma experiência minha, né? Coloquei uma bomba que fica girando dentro do próprio SAMP, fora aquela que joga para o display, né? E aí o que acontece? Aquela, antes de subir água, eu deixo ela rodando ali na cerâmica, com aquele pouco de água que ficou. Até Então, ajuda, até ajuda a tirar o cloro. Tu fazes repouso de água ou fazes direto da torneira? não, eu faço, eu tenho dois tanques De seis- repouso. de repouso de Ok, 650 litros, né? ok. Aí o que que eu faço? Eu deixo Nem sequer batendo. precisavas de bater muito, então. Porque ela já repousou. E isso, exatamente. Eu tenho duas bombas de 8.000 litros hora nesses tanques. Uhum. Quando eu coloco a água da. E aí aquilo fica com uma movimento, tanto que tem que ficar bem tampadinho, porque senão até vai Entorna. água pra... Sim, batendo bastante para tirar todo o cloro, né? ok. Mesmo assim, eu coloco o Prime, Sim, só para metais pesados, né? sim. Não, e faz todo o sentido. Há aqui muito, em Portugal, eu nesta entrevista vou desabafando também, porque Hum. é aqueles momentos que também as pessoas depois nos ouvem. Ah, há pessoas que gastam 100 euros ou 200 euros num peixe e depois não são capazes de gastar 20 euros num Prime. Então, E então não faz sentido nenhum. Ah, mas, mas isso já não faz falta porque eu fiz repouso. Epá, mas custa muito comprar uma embalagem de Prime, custa 20 euros. Tu tens peixe de 200, vale a pena então, perder o peixe? exatamente. É uma economia de palito, né? Não faz sentido nenhum. Não faz sentido, é verdade, velho. Sim. Então eu sempre coloco o Prime, eu deixo batendo e Ok, coloco o Prime só para mais pelos metais pesados e algum tipo de coisa que pode estar sim, vindo ali que pode ser claro. nocivo, né? Uhum. Eu acho que ela só vai fazer bem para os bichos, né? Qual é o Então, pH que sai aí da tua torneira? desculpa, eu não entendi a pergunta. O pH da torneira, qual é que é? Aí. Não, eu dei muita sorte, porque aqui eu toco todos os meus aquários com 6,6, 6,2, Sim. né? E antes eu tentava, buscava, a minha meta era sempre tentar chegar no 6,5, 6,5, né? Aí eu Uhum. ficava colocando um pouquinho de alkaline buffer, né? Sim. Direto no tanque, né? Mas aí eu mudei de ideia. Eu pensei, Não faz olha, sentido. não faz sentido, porque o disco ele não existe assim, olha, ele precisa ficar no 6 ou no 8. Sim. Ele precisa de regularidade. É, Então, assim, estável. você tem um pH X ou Y, E é bom. basta. E é 6,6 bom. para selvagem. O picote não pode ficar oscilando, oscilando, né? Sim. Então, aqui chega para mim de 6,2, como os aquários são amazônicos, né? Então Sim. acabou facilitando. Então, isso deu muita sorte. É. Olha, há pouco falaste-me de que tiveste desova de híbridos, mas e que nunca avançaste, ou seja, tu nunca fizeste criação de nenhum disco. Na verdade, sim, eu não tenho como. Eu tenho alguns vídeos, né? Aliás, Ah, vídeos ok. de casais que desovaram aqui. Eu tenho um vídeo de um head cover, um dos que eu mais gostava, que desovou no meio desse aquário de 4.000 litros. E eu tinha, na ocasião, eu tinha quatro aroanãs asiáticas, né? Que aí elas cresceram, eu desci duas para o Samp, que hoje vivem lá, e depois em duas eu troquei, né? Por outros peixes. E ele esse macho colocava, inclusive, as aroanãs para correr, não deixava ninguém chegar perto do. Então, assim, aí em alguns casos eu separei, mas eu tinha sempre problema com fungo. Eu não, eu não dei sorte, digamos, vai. Eu nunca consegui tirar filhote. Sempre tentei, não foi por Ok. falta de tentativa, mas tinha probleminha com fungo. Tentava de tudo. Passava a madrugada toda vendo, né, no YouTube canais que falavam a respeito, mas eu nunca dei sorte. Mas vontade não me faltou. Ok. Olha, Rogério, mudando agora um pouco de tema, não falando aí dos teus peixes em específico nem das tuas instalações, sei que este ano estiveste na coleta de discos com o Vítor Hugo Quaresma. Gostaria que nos Sim, falasses um pouco dessa experiência, como foi essa aventura toda na Amazónia? assim, marcante, né? Eu me senti uma criança. Eu tenho 52 anos, mas eu me senti uma criança de 10 anos lá. Porque eu estava ali no habitat, né, dos peixes que eu sou apaixonado. Como eu disse há pouco, né? Eu tenho aquários com tetras, com cascudos, tenho os altos, que são lindos, mas o meu coração bate mais forte pelos discos, né? E poder vivenciar ali
o dia a dia de como que aqueles peixes vivem, né? E principalmente, sabe, Fábio? Assim, os peixes na natureza, eles vivem em absoluto estresse. Eu achava até que, às vezes, eu até falava, poxa, a gente coloca eles numa caixa de vidro, né? Eu, mais especificamente do selvagem, né? Às vezes eu me perguntava. Só que não, na natureza, eles... Pode ver, todo vídeo que você pegar de alguém filmando um peixe, um disco, né, na natureza, as barras de estresse estão acentuadas, eles estão o dia inteiro correndo de piranha, correndo de pirarucu, porque são os que predam eles, né? E então eles vivem com bastante estresse. Claro, é o mundo natural deles, né? É um peixe de vida livre, mas eles são bonitos. Mas aí eu tive essa percepção que na natureza todos os discos eles estão estressados com as barbatanas comidas, Sim. ou comidas de piranha, ou tudo, sabe assim? Ou seja, eles vivem, eles sobrevivem, né? Mas vivem com grande estresse, né? Todos É. eles com muito barras. O disco na natureza acaba por ser um peixe para os outros comerem, quase. Exatamente, é. Quando não é a piranha, é o pirarucu, quando não é o pirarucu, é o crocodilo, eles acabam por ser. Por isso é que eles Sim, vivem todos dentro dos mangás, não é? E que é gostam para de estar ali protegidos. sobreviver. É. Exatamente. Então, eu acho que quando você pega um peixe e coloca ele num aquário, Uhum. como nós que somos realmente apaixonados, né? Esse peixe acertou na loteria. Então, É. tem muita gente que critica, vai criticar o que eu estou falando, mas assim, eu fui uma testemunha ocular, né? De que lá eles vivem em absoluto estresse. Ali eles não vivem, eles sobrevivem, É. lutando pela vida o dia todo, né? É verdade. E diz-me É. uma coisa, este ano na Amazónia apanhaste aquilo com aquela seca muito grande, não é? Mesmo assim foi possível apanhar muitos discos? Sim, foi. Na verdade, no barco, né, da Santarém Discos, ele Uhum. tem um know-how de muitos anos, né? Então, ele conseguiu mapear os lugares que nós poderíamos ainda encontrar os discos e vimos discos extraordinários. Eu não sou muito fã dos royais, embora são lindos, são quase, parece quase um criado, né? Mas cada royal lindo ali, aquele animal na natureza, quando ele levanta ali aquela cor, eu falei, meu Deus, que lindo. Então, a despeito de toda essa falta de água, que é muito triste, né? Mas o Vitor conseguiu levar a gente em lugares preciosos ali que tinham peixes incríveis, né? Aliás, o que eu vivi lá, eu quero fazer essa viagem todo ano, porque, aliás, eu falo aqui com o pessoal do Brasil, mas eu até multiplico isso para o mundo. Todo mundo deveria conhecer a Amazônia. Amazónia, sim. É. Ai, Amazônia. Nós tivemos a presença do Hector, né, que é o É. Dr. Pé. Aliás, Hector, você entrou no meu coração, uma pessoa Uhum. extraordinária que esteve ali encantado com a fauna, tudo que ele viu uma Uhum. preguiça, né, e filmou. E isso que é encantador lá na Porque nós, Amazônia. nós cá na Europa não estamos habituados a isso. Isso, exato. Então como o Hector viu aquilo e estava deslumbrado, eu também era, embora brasileiro, né? Sim, Eu estava encantado porque eu vivo aqui eu sou urbano, né? Eu vivo sim, numa capital, São Paulo é o pulmão do Brasil, né? sim. Economicamente falando. Então, eu estava realizado ali. O triste é ter que voltar, né? Então, eu faço um convite a todos vocês clubistas, né? Que E, vocês, que tiverem oportunidade, visitem a Amazônia, que é algo... Rogério, essa expedição foi quanto tempo lá? Ah, nós ficamos 8 dias, 8 dias. 8 dias. E dormiu, É, dormiu mesmo no barco, não era? no barco, lá tinha suítes, né? Ok, E tinha também redes, né? Mas aí você escolhe se você quer ficar em suíte, ok, com ventilação, tudo muito confortável. ok. E muito mosquito à noite, não? Então, ele conseguiu Na levar. Amazónia? Então, isso assim, é muito presente lá. Só que nas épocas da cheia, né? Ah, Como ok, nós na época, a época que a água está descendo, né? sim, Então os mosquitos não aparecem, né? O Vitor Hugo que me falou isso aí, e eu mesmo sendo brasileiro não sabia dessa peculiaridade. ok. Levei os repelentes e não precisei usar nenhum. Sousa, muito bom, muito bom. Ok. Olha, diz-me uma outra coisa. Como é que, não sei se chegaste a ir, mas acredito que sim. Como é que encontraste as comunidades que vivem na Amazónia? Ah, enfim. Então, o Vitor tem relacionamento com grandes comunidades ali, né? E nos levou até elas, né? Que inclusive, eles mesmos, os próprios residentes lá que pegam os discos, né? E podemos conhecer todas as variedades. Fomos para Oriximiná,
fomos para Santarém, para outro. Eu esqueci agora os outros nomes de cada lugar, que cada lugar tem um peixe específico, né? Então foi muito gostoso. E eu convivo com aquelas pessoas que são simplórias, né? Mas que elas têm ali uma vida de ouro, né? E às vezes até me pergunto, né? O próprio o Hector fez uma colocação dessa no, acho que no Instagram dele, né? Quem sim, será que é mais feliz, né? sim, Aquelas criancinhas ali. Então, eu é, também fiquei na dúvida. Não sei quem é mais feliz. Se nós, com toda a modernidade, né, sim, que nós temos hoje, ou aquela criança que, na simplicidade, sorri, brinca e vive ali naquele paraíso, né? É de se é. pensar. Uma experiência fantástica então, né? Ah, é fantástico. Ai, Fábio, você tem que ir também, Fábio. Eu gostava muito de ir à Amazónia, é um dos locais que está na minha lista para visitar, mas existem outras prioridades e vamos ver. Claro, Até porque ir para o Brasil é muito caro, como já falámos uma vez, é claro, muito tem caro. razão. É, Sim, o voo de Portugal para o Brasil é muito caro e então existem outras prioridades para já. sim. Ok. Rogério, agora gostaria de saber a tua opinião de como é que está a aquariofilia, ou aquarismo, como vocês dizem no Brasil, no teu país. Há muita opção. Também acabámos por não falarmos de uma coisa que não sei se vais querer falar, se tens algum problema com isso, não, se tiveres não há problema nenhum. Uh, Tu tens tantos discos selvagens, qual é a origem? De onde é que eles vêm? De lojas? De não... Ok? De lojas acredito que sim, não é? Não vais ao rio apanhar. Até porque acho que não podem, não é? É verdade. Não É, podem apanhar, não, na verdade tem que ter autorização, né? Porque claro. tem cota, né? Sim. Senão pode Senão subir. toda a gente Sumir. apanhava. Sim, acredito que sim. É. Mas acabámos por não falar ainda realmente, porque tu tens muitos discos. Sabes, tens noção de quantos discos tens? Não. Olha, você sabe que eu nem conto que é para. Porque às vezes aparece um peixe que eu gosto, né? E aí Sim. se eu comprar, eu sei que não cabe mais. Então eu nem conto que é para não achar que não Estás cabe mais no está peixe. cheio. Então não tens mesmo noção, mas tu tens muitos. Por isso, Muitos. muitos peixes. Fala-nos então um pouco sobre isto, sobre como está o aquarismo, né? Como vocês dizem no Brasil, há muita loja, há muita procura, como é que há muita. Sei que, por exemplo, já falámos, e eu já sabia de outras entrevistas, que em termos de medicação não, é muito fraco o Brasil, mas de resto, como é que está a aquariofilia no Brasil? Olha, então, hoje está numa crescente, né? Até me agrada, porque o nosso país é um país novo, né? O Brasil não tem nem 500 anos, né? Comparado aos países da Europa, que são os países da Europa que são milenares, né? São países antigos. E o Brasil é uma criança, né? Então a gente é muito suscetível a, a qualquer problema da economia. Então o Brasil é um sobe e desce, né? A nossa economia é cíclica, cada hora está de um jeito, né? Infelizmente, né? Mas nesse momento agora, porque tudo também esbarra na economia, né? O país, quando a economia está estável, aí tudo fica melhor, né? Então, nesse momento, a aquariofilia no Brasil está em alta, principalmente no que tange ao selvagem, né? O selvagem, os híbridos sempre vêm de fora, tem muito, mas muito mercado, né? Então, os peixes asiáticos, né? E os europeus vendem muito, aqui tem muita procura. E você pode ter certeza, nunca vendeu tão rápido, né? Eu ainda acompanho as pessoas que me vendiam os selvagens, eu comprava da Charles Discos, né, da BH Discos, são os que vendiam híbrido para mim, né? Da Baran Discos. 90% dos peixes que eu pegava eram da Baran Discos, que é aqui de São Paulo. Ok. Os híbridos, A BH diz que também faz criação, não é? Não só importa. sim, sim, exatamente. A BH Discos, que é o Rafael, um Sim, cara fantástico também. Então, eles eram sempre meus principais fornecedores. O Charles, do Rio de Janeiro, da Charles Discos. sim. Então, eu pegava sempre deles que tinham peixes lindos, né? Mas, como eu disse, a maioria da Barandiscos. Mas aí, agora que eu migrei para o selvagem, né? Eu pego do Aquarismo Entre Amigos, que é uma loja que tem aqui em Guarulhos, né? Sim, eu Que conheço. é do Esdras, né? Que Um desses. ele entende muito. Quando eu comecei a comprar os meus primeiros selvagens, ele já me ensinou bastante coisa e então eu sou muito amigo dele por isso, que
ele consegue os peixes que eu gosto. E agora tem comprado muito peixe de qualidade também, do Gabriel Bassi, né? Que é uma pessoa, um homem bacana, um homem legal, amigo, parceiro, sabe que dá gosto de fazer Sim. negócio, né? Por curiosidade, E, por curiosidade, não é? Por acaso, então, pois é, tá com a camisa dele, por acaso hoje mera coincidência. coincidiu eu estar com a camisola do Gabriel, ele enviou-me esta camisola e fiz toda a questão de que o próximo à conversa tivesse com a camisola dele. Era uma promessa minha e aqui está. E por acaso, por coincidência, tu fazes também, és cliente do Gabriel. O Gabriel é uma pessoa É, muito é, especial. é um querido, exatamente. Então eu pego hoje 99% dos meus peixes são do Gabriel, Ok. né? Da, Gab- da, Amazônia do Discos. Gabriel Bassi, Uhum. da Amazônia Discos Seleção Premium e do Esdras aqui do Aquarismo Entre Amigos, né? Ok. Eu pego de outros fornecedores também, alguns que eu já pegava na época que eu tinha os híbridos que eu pegava, só que pego menos agora porque só esses dois que conseguem arrumar os peixes que eu quero são os Red Solids, né? Já Ok. sabe como eu gosto, Sim. então ele já criou um carinho, então eles conseguem os peixes que eu gosto, né? Ok. Então, O, o, basicamente, o Aquarismo Entre Amigos é uma loja que fica em São Paulo? Não. fica em São Paulo, Ok. na cidade de Guarulhos, Agora. que fica exatamente próxima, né? Dá para ir, vai, em 5 minutos do Aeroporto Internacional de Guarulhos, né? Ok. A loja dele fica lá. Mas é que distância fica de ti? Muito longe, daqui é muito longe. É tudo grande. E no Brasil é tudo longe. Tudo muito longe. Sabes que É, outra vez, vou-te dar aqui uma curiosidade, ah, que é até é assim meio piada. Encontrei um brasileiro lá no meu trabalho e estávamos a dizer, pá, a gente tem que ir ao Porto, pá, mas aquilo ainda é longe, o Porto, né? Aqui em aham, Lisboa, Portugal temos as duas maiores cidades, é Lisboa e Porto. sim. E eu, pá, temos que ir ao Porto, mas pá, aquilo ainda é longe, pá, não está a apetecer muito. E o brasileiro, pá, é longe, eu não sabia qual era a distância. Então, de repente, ele perguntou assim, mas quanto tempo é que é? É pá, aí 3 horas de carro. Isso é perto. Ou seja, porque para vocês, três Para horas de nós estamos carro é acostumados. perto. Nós estamos acostumados a longas Vocês distâncias, né? têm, o vosso país é enorme, então não, não tem comparação sequer. Tem razão. É para a gente tudo que é grande, assim, grande quilometragem para nós é pouco, porque É. a extensão é grande para todos os lados, né? Então acabou ficando pequeno. Apesar, isso pertence, então, a loja pertence ao estado de São Paulo, não a São Paulo, não é? Isso, ao estado de São Paulo, mas não à cidade de São Paulo, Ok. né? Tu és mesmo da cidade ou não? Hã? Tu és mesmo da cidade de São Paulo ou também és de uma periferia? Olha, eu nasci na cidade de São Paulo, né? Ok, E hoje eu moro em Cotia, que é interior de São Paulo, que é um lugar ok, que tem mato, que eu gosto muito de ter contato com passarinhos e bichos e tudo. Então, eu moro hoje em Cotia, que é uma cidade maravilhosa, ok, mas que fica a 20 quilômetros da capital, né? ok. Então, É rápido, sim. é rapidinho, né? Então, é um interior, mas quase estragando, quase virando urbano aqui. Ok. E a tua loja fica em São Paulo, capital, ou fica também nessa localidade? Então, tem uma em São Paulo, capital, na zona Ok, norte de São Paulo, né? E outra aqui em Cotia, ok, onde, inclusive, é o meu escritório, né? ok. Que é onde estás agora? Que é onde estou agora, justamente. Ok. É muito engraçado. Olha, e em relação, já falámos aqui um pouco de onde é que compras os peixes e o resto, como é que é? É fácil encontrar? Medicação já sabemos que não, mas e alimentação, filtros, isto neste momento está fácil? Olha, assim, ó, os filtros menos potentes, assim, com menos que não tem grandes atrativos, né? Os mais comuns a gente encontra com facilidade. Agora o resto tem que trazer de fora. Ok, Tanto que eu, por exemplo, eu gosto de dar o flocos da Sera, né? No sim. Brasil não vende flocos da Sera, Não, ok, então eu sou obrigado a pegar de fora. Por sorte, eu tenho uma irmã que mora fora, né? Eu ok. tenho, nós temos cidadania italiana, então e aí eu consigo por intermédio dela, mas se não Pois. fosse assim, eu teria dificuldade até para dar esse alimento. Aí quando eu não tenho, eu compro da JBL, né? Esse Mas, floco mas JBL mas a marca Sera existe no Brasil ou não mesmo? forte, ela é forte aqui, mas Só não não tem sei os flocos. não tem o floco, só tem uma que é Marine, né? Flocos Ok.
só que é para marinho, né? Então, Ah, ela tem a Cerasan, que meus peixes gostam daquela Cerasan Nature, né? Porque como essa, o é essa que Shed... dás? Hã? Qual é o floco que tu dás? É o Ceara Sun Nature? Cerasan Nature, Ok, ok. que é da, que Sim, eu também ela dou. Sim, fica a cor, né? sim, ok. Essa não tem no Brasil. Eu não sei por quê, sinceramente. Porque a Cera, ela vende muito aqui. Eu fiz um vídeo até pro Hector, né? É, e fiz um vídeo com inúmeros itens que eu tenho da Cera aqui, mas o que eu mais uso, olha que ironia, né? O Uhum, que eu mais uso, que eu uso muito produto da Cera, mas o Flox, que eu uso já agora há 2 anos, só Flox, e não encontro da Cera aqui. ok. Tu, neste caso, mandas vir baldes. Hã? Neste caso, tu quando compras, não compras pacotes pequenos, deves comprar baldes, não? Eu compro balde. Aquele Balde, não é? balde que são 10 litros, 2 quilos, né? Sim, pois, tem que ser para tanto peixe. E também, senão não compensa, porque aí fica muito caro, aí não É, serve. ok, E se for para importar para o Brasil, sim, né, fica muito caro também, então não vale a pena. ok, E sem contar que a alfândega pode ficar com esse produto, porque ele não pode ser comercializado aqui. ok. Então, são duas razões para não importar, né? Eu tenho sorte de ter uma irmã Sim, em ele Turim. manda Então, quase, manda quase como presente, né? isso, aí depois ela me traz. Ok, muito bom. Olha, estamos a chegar ao fim, mas eu gostava de ainda fazer mais uma pergunta que acho que é importante. Tu não achas que os brasileiros deveriam apostar cada vez mais em criar, em reproduzir discos selvagens, em vez de apostarem em peixes de cativeiro? Eu sei que a resposta é claro que sim, porque tu até gostas mais de selvagens. Mas isto é uma coisa que realmente faz um pouco confusão, porque existe claramente cada vez mais pessoas no Brasil a gostar de peixes selvagens, e então acho que eu conheço um criador de peixes selvagens, até há uma entrevista ah, minha, uma conversa com um criador de peixes selvagens no Brasil, mas eu acho que deveria haver muito mais. Acho que é um peixe que é vosso, né? A Amazónia é vossa, faz ali fronteira com mais uns países, mas maioritariamente os discos é no Brasil. Pá, faz todo o sentido vocês criarem a vosso próprio peixe, não é? O que Sim, achas? cara. Eu acho que, aliás, eu tenho esse mesmo pensamento, né? Eu acredito que isso vai acabar acontecendo. Por quê? O brasileiro, eu particularmente acho isso, né? Eu me encantei mais com os vídeos dos selvagens que eu via, por exemplo, no site da Santarém Discos, né? Sim, Aqueles discos maravilhosos, aquelas cores, né? lindíssimos, né? Lindíssimos, né? E até falamos, né, que não tem peixe mais bonito selvagem do que os da Santarém Discos, É, né? sim, São realmente os peixes formidáveis, né? Não tem para ninguém. Então ali eu me apaixonei pelo selvagem, só que aqui ele é marginalizado. é, É uma pena, né? Porque pena. talvez pensam por quê? Porque tem ele no quintal de casa, né? Mas ele é marginalizado, preferem um produto que vem de fora da Ásia, né? Ou até mesmo da Europa, que são os nossos importadores, né? Que exportadores. Então, eu acho que talvez por isso esse peixe sempre foi marginalizado. Então, por isso que tem essa dificuldade. Mas está mudando, está mudando. O Gabriel Passen, né, é uma prova viva disso. Sim, Ele já tinha, eu agora não me estou a recordar do nome do criador, mas o Gabriel compra esse criador que eu já entrevistei. ele vende juvenis dele, né? Sim, sim, juvenis desse próprio criador. Eh, Exatamente. e epá, é muito bom, acho que, porque assim, eu sou uma pessoa que defendo que, havendo a possibilidade de ter o mesmo peixe de cativeiro, acho que deve ter de cativeiro. Porque é assim, esse diz que estão aí atrás de ti, se reproduzirem, os que vão nascer vão ser iguais. Não vão ser híbridos. Não vão ser às cores vermelhas e azuis. E, estás a perceber o que é que estou a querer dizer, não é? Não vai haver uma mistura que vai torná-lo aqueles asiáticos muito. Não tem nada a ver. Por isso, se tu neste caso, estou a dar-te um exemplo, não é? Se é a pessoa que consegue reproduzir esse peixe que está aí, que é o que o Vítor Hugo Quaresma está já a começar a fazer. Ele já tem a própria reprodução Exatamente. dele, não é? Não há necessidade depois de ir buscar tanto ao rio. Não é que não haja peixe no rio. Não é isso que eu estou a querer É uma dizer. fonte inesgotável, né?
não é? Não é uma fonte inesgotável. Vai haver um momento que até pode acabar, não é? Ter uma poluição, alguma catástrofe. Mas não há necessidade, se nós, os humanos, conseguirmos cada vez mais cativar as pessoas que conseguem criar um F1, não é? Um F1, um F2, esses peixes vão ser iguais aos que tu tens aí atrás. E, Sim, não- sim. e vamos depois, então, só ao rio, não é? Buscar sangue novo para renovar, porque não podemos criar sempre com os mesmos, não é? Porque É senão para misturar, é vai começar a fazer peixes deficientes. verdade. Mas vamos pescar ao rio muito menos. Porque há essa possibilidade. E já esse criador do Gabriel Bassan, que eu entrevistei, e agora peço desculpa por não estou-me a lembrar do nome, acho que até é KR ou QR Discos, algo assim do género, uh, é o Wagner. Acho que É, é o Wagner. isso Wagner, aí. pronto. Isso. O Wagner, exatamente, é VR Discos, acho que é assim. O Wagner não é um criador grande, não é? E eu Sim, acredito que uma BH Discos, por exemplo, estou a dar um exemplo sem conhecer, mas já ouvi falar e já vi muita coisa deles, que tem instalações grandes, pode pegar, quer dizer, se o Wagner, sem desprezar, porque adoro o trabalho dele e adoro os peixes dele, mas se ele muito mais amador, né, na casa dele, consegue criar selvagens, uma empresa como uma BH Discos, e quem estou a falar da BH porque é o nome que me surgiu, sim. pode pegar no peixe selvagem e começar a reproduzi-lo. Isso seria benéfico para todos. É a minha opinião. Não, e olha, aliás, eu compartilho completamente dessa opinião e digo mais ainda, sabe, Fábio? Hoje é o meu objeto de desejo. Nós conversamos antes de Sim, gravar essa conversa, né? E sim, até te mandei um videozinho de um casal que formou, que fica no meio do aquário, né? sim, sim, Então, assim, eu já tive um monte de aquário, um monte de peixe selvagem no aquário, 3 casais que formaram aqui. sim. E 2 que desovaram, né? Só que eu não tirei do aquário nem. Só que ali nasceu essa intenção minha agora de, na hora que fizer, formar um par, eu vou separar, vou Vai colocar aceitar. 50 a 100 litros Sim. e eu vou trabalhar nessa linha, porque É. esse hoje é o meu objetivo que está no meu coração, conseguir tirar. Então você adivinhou. Sabes que dá muito trabalho. Por exemplo, eu tive criação de discos, Sim. muito poucas pessoas sabem. Ah, tive de híbridos e estes também são híbridos, mas pronto, são um Uhum. híbrido mais trabalhado, o do Piovarsky, também criaram e nasceram. Mas eu, por opção própria, não tenho vida para criar. Estás a perceber? Ou seja, é algo que vai levaria muitas horas e muito trabalho e muita dedicação. Estás a perceber? Muito. Por isso eu compreendo perfeitamente quando uma pessoa diz que não, eu não quero criar porque eu quero é desfrutar. Estás a perceber? Sim, é verdade, é porque falta tempo, né? Porque quando uma pessoa se mete em criação, acredita que vai ser, pelas pessoas que eu conheço, e conheço aqui um criador português que eu gosto muito, que é o Gabriel, foi a minha primeira ou segunda entrevista, se tu fores ao Já Conversas, que é o Gabriel Gonçalves. Uhum. Ele faz criação de híbridos, de Piovarskis, e eu vejo o trabalho que ele tem. É todos os dias, quando ele vai de férias, não pode ter criação. Se tem peixe a crescer naquela altura, ele não pode ir de férias. É verdade. Porque senão aquela criação que lhe deu tanto trabalho vai morrer. Sim, essa viagem que eu fiz para a Amazônia, se eu É, tivesse crias aqui, sim. não ia Não ter como conseguias. Não. viajar. Não viajaria, simplesmente não viajaria. E deixar já alguém a tomar conta, que é o que ele me diz, não é igual. Se Não for é uma, igual. ou é uma pessoa que está mesmo dedicada à mesma coisa, e aí É. sim, ou então se for a mãe, a prima, a tia, a mulher, Aí ferrou. só meter comida, não, Aproveitar. não dá para dar pôr só comida quando é bebés. Não, é verdade, É, é verdade, Fábio. Você tem razão. é. Ah, olha, Rogério, para terminarmos, gostaria Sim, que desses uma recomendação para todas as pessoas que estão a ver este vídeo e que gostam de discos selvagens e nunca quiseram dar o passo, têm aquele receio. É ou não é mais difícil ter selvagens que híbridos? sim. Olha, bom, o que eu digo é assim, cuidado, porque o selvagem vai fazer você se apaixonar. Porque o selvagem, ele tem um algo mais, é outro nível, como o próprio Fábio me falou em nossas conversas, né? É outro nível, né? Então, a beleza assim dos híbridos é extraordinária, as cores, a vivacidade, né? Mas lembre-se, saiu tudo dessas matrizes aqui, ó. Tudo começou aqui no selvagem, né?
E esses peixes deles têm uma beleza, uma cor. Quando o seu aquário estiver em equilíbrio, com os parâmetros em dia, você vai ter um peixe encantador. Então, eu faço o desafio. Conheça melhor o disco selvagem, arrisque, tenha um casal ou dois. Não tem, ele não vai te trazer nenhuma doença para os outros híbridos. Se você comprar de um vendedor que tem a procedência, que vermifugou direitinho esse peixe, é um peixe que encanta. Eu hoje estou encantado pelos selvagens e vocês também vão se encantar. Rogério, muito obrigado. Olha, agora antes de terminarmos, claro que tinha-me que pedir-te isto. É possível ir ver os teus aquários e conhecê-los in loco? Claro, vamos lá. Então, vamos embora então. Bom, Fábio, vamos lá, continuando aqui com a demonstração, né, dos aquários e suas filtragens. Esse daqui é o aquário dos Reds, e tem Reds e Altons apenas. Como eu disse, é o meu aquário preferido, né? E agora eu vou mostrar a filtragem desse aquário. Vamos lá. Aqui nós temos um SAMP com 2,10 metros de comprimento, com a primeira caída ali, depois vem a primeira série que tem o Perlon e mais Ciporax, essa segunda série aqui também Ciporax com Perlon em cima, dá pra ver aqui pela lateral, né? Essa terceira somente Ciporax. E essa quarta nós temos Ciporax, Carvão e Matrix, que eu também uso a Matrix aqui embaixo, como dá pra você ver. Tem um reflexo aqui, mas dá pra ver a Matrix aqui, ó. Essa parte é onde ficam as bombas. São duas bombas, porque uma bomba é a da subida e a outra bomba fica circulando dentro do SAMP. Porque quando eu faço TPA, eu já disse até anteriormente que só faço no SAMP, não troco a água do aquário, troco só do SAMP e depois coloco para rodar. Então eu faço TPAs um dia sim, um dia não, sempre zerando a água do SAMP, trocando apenas água no SAMP, e aí eu deixo rodando com essa bomba por um tempinho, pelo menos 10 minutos, antes de soltar a água nova para o aquário na parte de cima, né? Então, por isso que eu tenho duas bombas, uma só para circular a água do SAMP. Esse aquário eu também toco com um filtro de ozônio, que é da Cubus, é uma marca nacional ali no canto, né? Fica toda a ligação, tá vendo? Então esse aquário eu não tenho filtro V, mas eu tenho ozônio de 1 grama. Então é isso, Fábio. Essa aqui é a filtragem do aquário de 2.000 litros. Bom, agora vamos mostrar o aquário de 4.000 litros, que tem a medida de 3,20 de comprimento por 1,20 de largura e 80 de altura. Predominância com discos selvagens, embora também temos os híbridos. Aqui está. E sua filtragem. Temos aqui embaixo dois SAMPs de 650 litros, com total de 1.300 litros, que são conectados ali com a queda d'água, duas colunas de mídias, onde eu toco tudo com cera Ciporax, como dá para se ver. Aqui nesse lado, dois filtros UV. E nessa outra parte, que nós temos também mais 650 litros, porque elas são, como se vê a flange ali, são conectadas. Aqui também as duas colunas, todas com mídias de cera Ciporax. E temos um filtro V maior aqui desse lado também. E um gerador de ozônio de 2 gramas. Então essa é a filtragem desse meu aquário de 4.000 litros. Agora eu vou mostrar para vocês o meu aquário
de quarentena. Bom, vamos lá, Fábio. Esse aquário aqui agora é o aquário de quarentena. São peixes que eu recebi da última compra que fiz, né? E que todo peixe que eu recebo eu deixo na quarentena, fazendo a quarentena que eu chamo de passiva, que é só observação, sem medicar. Então esses peixes eu recebi, já estão aqui há 10 dias, estão muito bem. Mas essa é uma característica que eu já adotei, sempre fazer a quarentena passiva. Agora eu vou apresentar o meu aquário plantado, onde a fauna é predominante por tetras, rasboras e ramireses. Temos iriaterinas, tetras. Temos também alguns cascudos e barbos. Agora vamos para a filtragem. Bom, a filtragem é um sample de 400 litros, todo tocado por Serra Siporax. Como podemos ver, tanto nessa seção sem o perlon como nessa com perlon. Temos aqui também um filtro V. E esse aquário não tem ozônio, é em razão das plantas. Então esse é o meu plantadinho, que também sou apaixonado. Bom, vamos lá, Fábio, apresentando aqui mais um aquário. Esse é com altuns e mais tetras, dânios e barbos. Esse é um aquário plantado, comunitário. Aqui, esse aquário é tocado por um SAMP de 200 litros, com mídias mistas, como podemos ver, e 2 séries de perlon. Aqui ao lado eu tenho, na verdade, não está conectado ao aquário de cima, mas eu tenho a minha terceira quarentena. Quando eu recebo peixes recém-chegados vêm para essa quarentena, que também é passiva, né, só de observação. Ficam aqui para se acostumar também. Aqui essa quarentena é tocada por 4 filtros de esponja, 2 hang-ons, na verdade 3, né? E 3 hang-ons, sendo 2 tidal. Agora vamos ao outro aquário de Altons. Esse aquário são somente dos Altons e os cascudos falovelas. Como podemos ver aqui. Também no cantinho dá pra ver, aqui tem duas espécies distintas, né, de falovela. É o acus e o verde. Agora a filtragem. Esse samp é bem dimensionado. Aqui nós temos bastante mídia. K3, que é uma maiorzinha que é o K1. E aqui bastante Siporax. Siporax e aquela redutora de nitrito. Mídia também da Serra. E aqui as bombas. Uma que sobe e a outra que circula somente água dentro do samp. Então é isso. Apresentei agora os 2 aquários de Altons.
Bem, olha, Rogério, queria-te agradecer imenso esta entrevista, foi sem dúvida espetacular conhecer esses teus peixes, esses aquários, realmente, epá, é algo que eu pessoalmente, é assim, não há dúvidas, isto que eu vou dizer é certo, até ao momento de hoje, de todos os entrevistados, estes foram os melhores aquários, não é? Também é uma Ah, diferença abismal. E não é qualquer pessoa que tem um aquário de 4.000 litros, é realmente surpreendente. Aqui em Portugal costuma-se dizer que não é qualquer pessoa que tem, porque nós vivemos aqui em apartamentos, não é? sim, São prédios. Um aquário desses tinha que ser feito. Eu posso dizer que este meu aquário, que tem 2,4 m por 70 de altura e 53 de fundo, teve que ser feito aqui na minha sala, porque não conseguia trazê-lo pela. Nós fizemos vários testes para trazê-lo pelo prédio, subir as escadas e não dava. O peso, as curvas, pronto. sim, imagino. Ele foi feito aqui na minha casa mesmo. Este aquário foi feito aqui. Ponto Ah, aí. foi feito aqui. E então, a ter um aquário desses aqui em Portugal, só quem tem vivendas, que eu não sei que aí no Brasil não sei se chama vivendas, as casas rasteiras, Sim, vivendas é como as chácaras, as casas grandes. as casas aqui em Portugal costuma-se, tanto que eu falo muito com uma pessoa que veio do Brasil, que trabalha numa loja cá em Portugal, que é Fish Exotic, Sim, ele é empregado lá, e ele diz-me, lá ele trabalhava muito com jumbos, os peixes jumbo, e no Brasil tem muita fama, não é? E cá em, sim, sim. e cá em Portugal praticamente vê-se, né? Tanto que aquela loja, a Fish Exotic, tem muitos jumbos, mas é algo que se vê muito menos. E uma das coisas que ele também me disse é exatamente isso: é que no Brasil vocês têm muito mais casas rasteiras ou garagens onde podem pôr aquários, e cá em Portugal 90, não vou dizer 90, mas 80, 70% das pessoas vivem em prédios altos e é mais difícil ter aquários tão grandes. Sim, verdade. Epá, e eu fiquei encantado realmente. Epá, o meu sonho claramente é ter discos selvagens também um dia, hei de ter um dia. Pá, e dou-te os parabéns porque esses peixes que tu tens aí são sem dúvida espetaculares. E mais uma vez, olha, Rogério, muito obrigado por esta entrevista, gostei muito, e espero que os nossos espectadores também gostem e mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, Fábio. Você é uma pessoa que eu tenho admiração, sempre vejo todos os vídeos. Inclusive, eu sou membro, né, do Certo? canal, né? Certo? Você sabe disso, né? Certo? Então, eu já acompanhava todas as entrevistas, né? E hoje eu me sinto honrado de poder participar. Então, eu que te agradeço. Muito Ah, obrigado por essa oportunidade. nada, Rogério. Olha, vamos falando muitas vezes, vamos ter vídeos exclusivos do Rogério, fica aqui já nesta entrevista Assim, também, vídeos exclusivos no canal do YouTube só destes aquários, e obrigado mais uma vez, Rogério. Grande abraço e vamos falando. obrigado, Fábio. Fica Um com Deus. abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado por terem assistido a mais uma conversa do nosso canal do YouTube. Já sabem, partilhem bastante este vídeo, coloquem gosto e qualquer dúvida já sabem onde vão contactar. Abraço a todos, boa semana e boa parafilia.